Oi, eu sou a Manu, tenho 33 anos, 5 irmãos homens e um monte de amigo babaca. Como é que você tá? Como é que estão as coisas por aí? Como é que tem sido a semana? Aqui tá um pouco frio, eu ainda tô me recuperando, a minha voz não está a 100%. No último episódio vocês viram que eu tava com a voz muito puxada, gravei um episódio menor, tentei entregar o máximo que eu pude. Se eu tossir aqui, me perdoem, mas não é um plano para hoje. E queria saber de verdade como é que você se sente na vida. Será que antes de perguntar como é que tá todas as outras pessoas, você minimamente gasta energia para se perguntar como é que você tá? Como é que tá o mundo que você vive? Se você parar um momento para poder pensar a quantidade de escolhas que você faz na vida, todas elas abrem portas para um mundo totalmente diferente. Eu estava agora há pouco com um paciente onde ele falava que ele se sentia um pouco ingrato, mas ele não queria falar sobre isso só porque a vida dele não foi difícil. E infelizmente ou felizmente, eu tive que lembrar para ele e tive que lembrar para mim que a gente não sabia que era difícil. E era só por isso que a gente não chorava. A gente chora agora por outras coisas, ou talvez a gente vê outras pessoas vivendo coisas que a gente já viveu chorando. E aí a gente se toca que talvez a gente deveria ter chorado enquanto essas coisas aconteciam. A verdade é que a gente estava lá. E a gente não sabia o quanto traumatizante eram aquelas fases na nossa vida, porque a permissão para ser vítima de uma história dá muito trabalho. A permissão de falar sobre a própria vida sem ser vitimista dá muito trabalho. Quando ser forte causa sensações ruins em outras pessoas, ser vitimista também. A gente se encontra num lugar de não poder sentir nada nos dias de hoje. Então, quando eu pergunto como é que você tá, eu queria que você, antes de me responder, fizesse essa pergunta para si mesmo. Eu decidi hoje gravar o episódio trazendo uma frase das que eu gravo, das que eu escrevo, das minhas regras, e uma frase que fica escrita aqui em cima do meu computador. E todas as vezes que os meus dias estão muito difíceis, eu tentava ler um salmo, eu tentava seguir um roteiro, ouvir um hino gospel, qualquer outra coisa do tipo, mas a minha melhor decisão foi escrever uma frase e colocar em cima do meu computador. E para qualquer coisa que eu faça no meu dia, a frase que está aqui em cima é: confia em Deus, cara. E eu me lembro no dia que eu escrevi: confia em Deus, cara. Foi um dia de muito desacordo na minha cabeça, onde eu queria só entender o porquê que as coisas não estavam saindo exatamente do jeito que eu queria. E era sobre relacionamento. Era uma pergunta interna de: Deus, por que você traz essas pessoas para minha vida? Por que eu deixo? Por que o Senhor permite que elas entrem? Se vão me machucar, se o Senhor sabe do futuro, por que deixa? O que eu preciso aprender com essas pessoas? De novo, qual foi a lição? Qual foi o aprendizado? Não cansa? Para mim tá cansativo. Trazer pessoas, trazer vivências, trazer histórias. Tantas e tantas e tantas. Eu não quero ser uma pessoa cheia de experiência para sempre. Eu quero me devolver à pureza de ter alguma coisa leve, sem colocar uma cobrança interna. E aí eu me lembro que todas as vezes que eu tento qualquer coisa que seja, eu não vou com a casca de hoje, eu vou pura. Eu vou leve, eu vou em paz, eu vou exatamente do jeito que eu sou. Essas coisas tendem a mudar no meio do percurso. E como eu disse que ia abrir uma regra hoje, das regras que eu fiz em 2022, caiu na regra número 5. Cuidar de mim para ser a pessoa certa. Quanto trabalho, quanta demanda, quanto estudo, tanta consciência, quanto desgosto deparar a volta e meia com a nossa própria imagem e identificar que não somos a pessoa certa de alguém.
porque às vezes nem somos a pessoa certa de nós mesmos. Isso inclui os defeitos na mesa, quando na verdade nem a gente é o que a gente queria ser. Mas a gente quer que as outras pessoas sejam o que a gente quer que elas sejam. A nossa idealização acompanha pilares que a gente nunca vai dar conta, que o nosso emocional sente e pesa, e que seria muito mais leve se a gente decidisse colocar só na nossa própria conta o que é da nossa própria responsabilidade. Coisas como dominar o mundo ou ligar para alguém que não quer saber da gente deveria fazer parte do que somos. Deveria ser parte do nosso cuidado, de ser a pessoa certa até na hora de ir embora. Às vezes ser a pessoa certa é simplesmente você se desconectar de uma história que te magoa, que te machuca. Às vezes a nossa insistência em fazer do outro a pessoa certa nos torna a pessoa errada para a próxima pessoa que vai vir. Eu não sei quantas vezes eu fui a pessoa que chegou depois. Depois que a casa caiu, alguém frustrou, magoou, decepcionou e traiu. Eu sei que eu cheguei e não encontrei a casa limpa, não encontrei a casa arrumada. Quis consertar, mas hoje em dia não. Hoje em dia, se a casa está desarrumada, eu meto o pé e vou embora. Arrume você a tua casa. Não me convide para entrar com a casa suja, desarrumada. Quebrei totalmente essa ideia de que eu preciso, todas as vezes, curar alguém de alguma coisa. Como eu comecei isso, não me lembro exatamente. Mas sei do dia que eu decidi arrumar a minha própria casa sem a ajuda de ninguém, sem esperar ninguém. E foi a melhor coisa que eu fiz. Parecia egoísta inicialmente quando eu terminei o relacionamento. Meu ex até mesmo chegou a dizer que eu estava terminando era para ficar com alguém, com certeza. Mas não era, não. Eu estava terminando para ficar com a pessoa mais difícil da minha vida. Eu. A pessoa que eu teria que entender gostos, sentimentos e perguntar como uma criança por quê e por quê e por quê. Para cada vacilo, para cada falha e para cada medo. Lógico que isso gerou ansiedade. Lógico que isso criou medo. Lógico. Todas as minhas primeiras vezes, depois do autoconhecimento, me tornaram o que eu sou agora. Devo estar te fazendo pensar sobre todas as suas primeiras vezes. A primeira vez que você caiu, a primeira vez que você traiu, a primeira vez que você mentiu e que você foi desleal, a primeira vez que você decidiu não querer mais, a primeira vez que você decidiu tentar mais uma vez. Todas as suas primeiras vezes, incluindo as suas imperfeições. A tua relação com você entre comer mais um pedaço de bolo ou tomar um chá e dormir. Todas as tuas relações com você, quando você cedeu para o outro, mas não cedeu para si mesmo. Quando você ficou até mais tarde acordado pelo outro, mas por você, você não faria questão. Essa dívida é alta e a gente paga diariamente, emocionalmente, e vai continuar pagando enquanto a gente não tentar resolver. Regra número 5, cuidar de mim para ser a pessoa certa, foi uma das regras mais trabalhosas. E sigo fazendo essa regra acontecer até hoje. E é perigoso até quando você alcança uma coisa correta sobre si. Porque também não precisa ser necessariamente para o outro. E é a hora que você pode ferir uma das coisas mais importantes da tua vida, que é a lealdade. E quando se trata de lealdade, você sabe, você entende, você é com quem? Com você? Será que você cumpre suas promessas com você mesmo? Será que você confia no teu próprio passo, quantas vezes for necessário? Eu demorei a confiar no meu próprio passo a ponto de me sentir intrusa da minha própria vida. Porque quando comecei a melhorá-la, comecei a puni-la, a acrescentar pessoas, a abrir dívidas internas, a não respeitar o meu espaço, a deixar pessoas fazerem parte. A gente acha que ser bom pra gente é ser bom pra todo mundo.
E quando a gente decide não ser bom pra ninguém, então a gente fica egoísta. Quando a gente não sabe separar bem a conta, a gente se frustra. Para todas as vezes que a gente não entende as nossas primeiras vezes em nada, a gente tende a falhar. Onde eu quero chegar com esse episódio de hoje é uma chamada de atenção para a vida, para a gente. Para o mínimo cálculo de uma pessoa pensante, para o que ela merece e o que ela quer viver. Porque enquanto você fica preso dentro do ciclo do agora, você não consegue imaginar a tua vida daqui a 1 ano, 2, 3, 4, 5. Você só quer viver o problema de agora, sem minimamente olhar para frente. E quando você não olha minimamente para frente, você simplesmente decide que tua vida vai ser só aquilo, daquele jeito. E é quando você se coloca em situações super desconfortáveis, até você entender de fato que aquela vida sofrida é só uma vida cheia de péssimas escolhas que você fez para tua própria vida. Porque tu simplesmente decidiu contar com a sorte do mês que vem tudo se resolver, do mês que vem alguém chegar, do mês que vem alguém fazer, do mês que vem uma porta abrir, sem o mínimo movimento. Essa conta é sua, a minha conta é minha, a nossa conta é nossa. E a gente vai precisar diariamente lidar com isso todas as vezes que a gente se entregar para coisas que a gente não deveria estar vivendo agora. Se entregar para portas e caminhos momentâneas e temporárias simplesmente porque a gente perdeu a perspectiva do que quer. A gente começa a querer muita coisa e acaba não querendo nada. É importante que a gente saiba o que a gente quer para a gente não querer tudo e o tempo todo. Eu falo até sobre carreira quando envolvo isso. A minha relação com Deus, ela é estreita. Ela é guardada e feita totalmente de verdade. A ponto de quando eu orei para ter a vida de agora, há 5 anos atrás, eu disse: Deus, no dia que eu ficar soberba, pode tirar tudo. Pode tirar. Eu não quero ficar com essas coisas se eu me tornar uma pessoa ruim. Se eu começar a massacrar as pessoas, você pode tirar. Me faça voltar do zero e reaprender. Talvez tenha sido isso que tenha me trazido até aqui. Ao crescimento. As coisas que eu vivo hoje eram sonhos meus. As possibilidades que me abrem hoje eram sonhos meus. Me admira o fato das pessoas não terem sonhos, mas quererem relacionamentos. Como você consegue, minimamente, projetar um futuro sem ao menos se imaginar dentro dele? É sério que você quer passar a tua vida vivendo as possibilidades de um amanhã que você nem conhece? Como você sabe? Como você acredita? Eu não sei nas coisas que você acredita hoje, eu não sei no que você tem fé, mas eu acredito em Deus. E eu sempre vou falar sobre essa relação, todos os dias da minha vida. Porque é essa relação que transforma a minha vida todos os dias em pequenos milagres silenciosos que eu não faço a menor ideia que eles estão acontecendo. Entre um assalto que não acontece comigo, entre um elevador que não quebra comigo dentro, entre um dia de chuva que eu consigo chegar mais cedo em casa, entre um rapaz que se afasta porque ele tinha péssimas intenções comigo e com meu coração. Eu só sei que existe um cuidado muito grande. E que a decisão de confiar foi a melhor que eu tomei na minha vida. Foi a melhor escolha que eu fiz pra mim, pra minha vida. Porque depois que eu melhorei a minha relação com Deus, eu melhorei minha relação com as pessoas. Eu sei até onde eu entrego e até quando eu paro. Seja nas relações, seja nas amizades. Pra tudo. E o fato de você acreditar que você merece coisas melhores faz com que você mereça. O fato de você olhar para o tipo de relação que você tem e olhar para si e calcular direitinho que talvez tu esteja sendo a pessoa certa no ambiente errado e isso nunca vai ser valorizado, faça você fazer um movimento maior do que se espera. E esse movimento ele é bom.
Só assusta um pouco porque é novo, mas é bom. Partir para algo que você merece é espetacular. Partir para a mudança que você precisa fazer para merecer o que você quer é incrível. E eu desejo de todo o meu coração que tu olhe bem para você. E se tiver coisa para mudar, mude. Dá tempo, não tem problema. Começa. Suas pequenas mudanças abrirão portas extraordinárias. Te farão conhecer pessoas incríveis. Te farão semelhante ao que você tanto almeja dentro do teu coração. Seja um relacionamento, seja um emprego, seja uma próxima etapa da vida. Mas comece em você. Regra número 5. Cuidar de mim para ser a pessoa certa foi a regra número 5 das 31 regras. Faz parte das primeiras. E eu sei o peso dela na minha vida. Antes dela, existe a regra número 4, que diz: não peça ao destino o que você não merece ter. Melhore, melhore muito, até que você mereça. E se você quer saber a regra número 6, eu vou deixar ela para todos vocês agora. Regra número 6. Não é sobre o que eu sinto, é sobre o que eu mereço. Eu mereço. Olha para dentro de si. Vê se tem coisas para mexer. Mexa nos teus incômodos. Melhore tua perspectiva, trabalhe o que tiver que trabalhar para merecer o que você quer. Mas quando chegar esse dia, esteja pronto para ser a pessoa certa no lugar certo para as pessoas certas. Qualquer movimento que você faça agora dá uma sensação de sei lá, efeito borboleta. Qualquer mudança que você faça agora vai te levar para um outro nível. Se você não gosta do que está vendo, muda. Faça novas escolhas, diferentes. Só não vitimiza, só não joga a culpa na vida nem no destino. Aliás, quando for coisas boas, como agora, eu tô jogando total culpa nas minhas escolhas. São elas que me trouxeram pra cá. Como eu sei? Eu tirei o protagonismo da minha vida de homens, de amigos e dos meus pais. O protagonista da minha vida sou eu. E o protagonista não morre. É isso. Fiquem bem, se cuidem e até o nosso próximo encontro. Espero vê-los novamente. E não deixem de me seguir nas redes sociais, @levanta e flui. E até breve. Um beijo.